Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E então, como está sendo já a energia da sua semana, última semana do mês de agosto? No tempo que eu era criança, o mês de agosto era um mês visto como um mês sombrio, na minha época, se dizia o mês do cachorro louco. O mês de agosto nunca era visto como algo muito bom. O mês sempre era já o mês de setembro, o mês que começa a primavera, pelo menos aqui na nossa região, né, no Brasil, pelo menos. Então, eu vejo como um mês de fechamentos de ciclos, mês de agosto, e mês de setembro, início de novos ciclos, e assim como tudo na vida, né? Então, sejam bem-vindos, bem-vindas, Cristina, Elisa, para a nossa live de hoje. E o tema da live é sobre dívidas, porque tantos e tantos seres humanos sofrem com esse tipo de conflito, com esse tipo de problema, como dizem algumas pessoas, né? Que a visão sistêmica, o olhar sistêmico, eu estou aqui mandando aviãozinhos, se você puder também compartilhar, convidar mais algumas pessoas, e mesmo para você que vai assistir depois essa live, também eu não vou deixar muito tempo, eu vou deixar só por algumas horas aqui no perfil do Instagram, porque lógico, eu sei que esse horário, inclusive a partir do mês de setembro, eu vou fazer as lives todas as manhãs, mas num horário bem mais cedo. Provavelmente 1 hora mais cedo. Porque eu sei também que é um horário que muitas pessoas estão quem ainda não está no seu trabalho, está a caminho, está começando, ou está abrindo as portas, ou já está no trabalho, mas é os primeiros horários até pegar no tranco, então não é um horário muito favorável para pessoas que estão em fase de trabalho estar participando de live. Mas como a visão sistêmica vê essa questão de dívidas, pessoas que nunca conseguem se libertar, de estar totalmente livres e para cima desse patamar, desse sentimento de culpa por estar em débito de inúmeras formas, com contas atrasadas, com até pessoas que já passaram por falências de empresa, falência de relacionamento afetivo, que querendo ou não, o relacionamento, quando acontece, principalmente quando houve um casamento, de morar debaixo do mesmo teto por algum tempo, toda vez que vai para uma separação, quem já não experimentou, quem já passou por separações, quem já não sabe que até separação também envolve prejuízos financeiros. E aí tem muitas e muitas e muitas histórias em cima disso. E as consequências, as sequelas, muitas vezes, de uma falência, de uma separação, ou até de uma doença, ou até uma doença pessoal ou de uma família, e a pessoa, o pai da família, vende ou faz algum empréstimo, sei lá, faz alguma dívida, e depois não consegue se libertar dela, acabar com isso, mas enfim, são zilhões de motivos, de razões para se contrair dívidas, e de repente não é porque a pessoa não quis pagar, não é porque fez essa dívida, contraiu essa conta, pensando, eu vou passar a perna no outro. Claro que existem esses seres, né? Mas, deixando essas pessoas de lado, se você é uma pessoa do bem, ou pelo menos luta para ser, porque ninguém é perfeito, né? Seres humanos não são perfeitos,
Mas se você vem de um histórico familiar, que não é só seu, porque quando que é sistêmico, quando nós vemos ou percebemos, se você já parou para observar, que mais pessoas da sua história familiar sofrem com o mesmo tipo de conflitos. Que isso pode ser, a gente não é regra, tá? Eu quero deixar muito claro aqui, não existem fórmulas prontas. Ah, tá, então quer dizer que se meu pai sempre foi uma pessoa com problemas com dívidas, eu também vou ser, vou ter que ser. E eu não vou conseguir mudar isso. Óbvio que não. A gente sabe que existem pesquisas, que até de institutos renomados, que praticamente afirmam que se uma pessoa vem de uma família, de um histórico familiar que sempre teve escassez financeira, eu acho assim, que é difícil até esses pesquisadores afirmar isso. Não existe regra, não é uma lei, uma ordem que se você traz um histórico familiar de escassez financeira, que você tem que também, você vai passar por isso e que não tem reversão. É óbvio que não. Porque existem inúmeros recursos disponíveis para nós mudarmos essa história. O que a visão sistêmica percebeu, que o Bert Hellinger percebeu há mais de 40 anos atrás já, nos anos 70, diante da vivência, na época ele já tinha, porque ele nasceu em 1925, obviamente ele já falecido hoje, em 2019, ele faleceu com 94 anos de idade. Porém, na época que ele deixou a vida de padre, ele disse o seguinte: eu estou deixando a batina porque eu quero trabalhar com as dores da alma, as dores que os remédios não curam. Por quê? Porque ele percebeu que apesar dele ser padre, apesar dele ensinar muita coisa da religião e tudo mais, ter muito conhecimento, ele era psicólogo, teólogo e por aí vai, muito, pensa num cara que era de conhecimento, informações, mas ao mesmo tempo a sabedoria que ele teve, as percepções, a ampliação de consciência que ele teve como ser humano. Ele ele foi uma pessoa totalmente diferenciada, assim como tem inúmeros outras pessoas, sábios que nasceram, que alguns com pouco, quase nada de estudo acadêmico, mas que tinham uma sabedoria nata, uma percepção da linguagem oculta. E quando você lê os livros dele, lê o estudo, a bagagem, as teorias, as percepções dele, é impossível não ficar abismada com as percepções, as constatações e o quanto isso faz sentido que esse cara teve durante a vida toda dele, a experiência de vida, a história de vida. Ele era irmão se não me engano, a mãe dele teve 11 filhos, uma vida de muita escassez financeira na infância, e assim como muitas pessoas, inclusive eu tive esse caso também na minha família, quando eram crianças, não tinha dinheiro para pagar estudos. Hoje em dia tem o estudo público, mas isso não é muito tempo que existe, porque na infância dos meus pais o estudo era pago, era coisa assim, nem sei direito. Eu sei que para se fazer mais do que a quinta, sexta série, hoje que é o estudo básico ainda, tinha que pagar. E muitos pais que tinham uma carrada de filhos não tinham condições de fazer isso. Então, uma das únicas formas de se conseguir poder estudar gratuitamente era ir para um seminário, que daí era garantido onde poder morar, comer, dormir e ainda estudar. Mas é lógico que para isso teria que
a intenção era se tornar padre, os padres davam esse conhecimento para que mais pessoas, pessoas comuns se tornassem trabalhadores em prol da religião. Mas, enfim, Bert Hellinger também foi uma dessas pessoas que, para garantir a sobrevivência, foi para um seminário pós Segunda Guerra Mundial. Mesmo que na época ele já tinha 18, 19 anos, eu não vou contar a história toda agora, porque já tem outros vídeos falando sobre isso. A questão que eu quero deixar clara hoje aqui em curtas palavras, como a visão sistêmica vê essa questão de dívidas e por que ainda tanta gente vive nesse emaranhado. Uma das percepções que o Bert Hellinger teve é sempre a questão pai, a figura paterna. Que o dinheiro está muito ligado à imagem, à programação que nós temos com relação ao provedor, aquela figura entre pai e mãe, que até fisicamente ele nos faz lembrar que isso é uma memória, é um arquétipo de sobrevivência do clã, a figura macho, o macho que é o protetor do grupo, da sobrevivência da espécie. Lógico que hoje em dia, ou há muito tempo, as mulheres vêm ajudando nessa questão de ganhar dinheiro, porém, ainda o arquétipo básico é o masculino. O dinheiro é uma energia masculina. Não estou dizendo que é uma regra, que mulheres não podem prover o sustento de uma família. Porque quantas tiveram que fazer isso, depois que o marido morreu na guerra, que estava doente, muitas vezes até acamado, uma vida inteira. Antigamente aquelas doenças que não tinham cura, por exemplo, doença de Chagas, um câncer, uma depressão, e muitas coisas mais. Mas o que, principalmente, o tópico que eu gostaria que você pensasse um pouquinho, ver se faz sentido para você. Pode ser que não foi com você, que você teve um pai herói, pode ser que você teve uma boa referência de pai, que era um buscador, que era ou ainda é, né, um provedor do sustento da família. Mas o que se percebeu, uma das coisas que o Hellinger percebeu, e eu já vou falar a solução, não estou aqui para falar só o problema, estou falando também qual a solução que nós temos. O Hellinger percebeu que uma das grandes causas é de que na história dessa família houveram pessoas que ficaram órfãos de pai muito cedo, muito crianças ainda, geralmente antes dos 7 anos de idade. Por inúmeras razões. Pode ser um pai que faleceu cedo. Quantas e quantas e quantas histórias a gente ouve no dia a dia, no meu trabalho, eu ouço e também no mundo afora, de homens que morrem cedo e deixam seus filhos. Domingo agora, hoje é terça-feira, dois homens muito jovens, entre 30 e 40 anos, deixaram a vida em mais um acidente de motos, de competição esportiva com motos. Quer dizer, deixaram a vida e deixaram muitas pessoas ao seu redor com muita tristeza, porque quem que gosta, acha bonito, acha divertido enterrar 2 homens da flor da idade, né, no ápice, no auge da sua idade, antes dos 40 anos ainda, e que deixaram filhos. Mas se a gente estuda a história real da humanidade,
Nos anos 40, nos anos 50, a faixa etária de vida era chegar, quem tivesse 50 anos e ainda tivesse vivo, nossa senhora, já era considerado um velho, uma velha, 60 anos. Mas teve uma época que a faixa etária de vida era 40 anos. E que hoje ela é considerada 40 anos a idade da maturidade. Mas basta estudar a história da humanidade. Eu não estou falando de coisa que quanto mais você estuda a história real dos humanos, mais você vai entendendo. Então tá. É preciso olhar com muita amorosidade para a história familiar. O que aconteceu e quem pode ter ficado órfão de pai muito jovem. Isso não precisa ser especificamente que o pai morreu cedo. Tem histórias, nós temos isso até hoje, de pais, homens que deixaram mulher e filhos, com vários filhos pequenos. Eu mesma tenho clientes, tem uma cliente que tem um histórico assim. Deixou uma mulher com 5 filhos pequenos e foi embora viver com outra. Ah, tá, ele era um sem vergonha, ele era isso, ele era aquilo, nananá. Eu não estou aqui para justificar, não estou aqui para dizer se ele estava certo, se ele estava errado, se ele foi... Enfim, nós não estamos aqui para justificar ou explicar por quê, para quê, ou dar adjetivos, o julgamento dessa pessoa. O que é preciso ser olhado, ser considerado com amorosidade é: quanto vale a sua vida? Quanto vale o teu semblante físico, a tua estrutura física? Quanto vale a tua vida? O fato de você estar respirando, o fato de você ter inteligência, de você ter braços, pernas, você chegou à idade que chegou? Se a tua mãe te fez sozinha? Lógico que não. Você só é o que você é graças a este homem e esta mulher que em algum momento se uniram e que geraram você, mas os teus pais vieram dos pais deles e os teus avós vieram dos pais deles, e assim, cientificamente, biologicamente, nós trazemos em nossas células, memórias, DNA, nós trazemos pelo menos 7 gerações que vieram antes. E antes destas gerações, o que eu quero deixar claro aqui. Primeiro, não existe ser humano perfeito. Pode ser, sim, que um pai morreu cedo, um avô morreu cedo, um bisavô, um tataravô, algumas, talvez até várias gerações anteriores tiveram, sim, um histórico de muita dor com relação à falta de pai, a um pai que foi embora, morreu muito cedo, ou enfim, um pai ausente de várias formas, que muitas vezes também é um outro fato. Não adianta você ser só um pai provedor, mas o filho não consegue uma conexão com esse pai, ele não consegue se sentir importante para esse pai. Um pai que nunca consegue se abaixar e olhar, ou pelo menos se conectar com os olhos do filho, para o filho se sentir importante. Isso também pode causar um grande vazio de pai. Enfim, são trocentas mil formas de se carregar um vazio de pai que a gente chama. Mas um detalhe imprescindível. Quem é que, ou como você vê essa energia, esse fato, muitas vezes inexplicável com palavras, chamado vida? Quem é que tudo bem, a semente
vem em primeiro lugar vem do masculino. Biologicamente, quem carrega a semente. Tá, ok, o homem. Ele consegue fazer essa semente germinar sozinho? Não. Precisa de uma mulher, precisa de um útero, precisa de uma energia feminina. No caso, a humanidade, mas os animais também, e assim como as sementes, os vegetais também precisam da união dessas duas energias. Porém, o ser humano faz assim, piririm, daí nasceu o Ereston, piririm, nasceu o Júnior, piririm, nasceu o fulano, Bertrano, a cicrana. Não. Você dê o nome que você quiser. Porém, a maioria da humanidade entende, a não ser que você seja ateu, existe uma força maior que tudo rege. E essa força, eu dou o nome de Deus, Deus Pai Criador de tudo que é, alguém, alguma força maior que rege tudo isso, essa perfeição da natureza, ela está por trás. E eu, como eu já falei em outros vídeos, em outros momentos, esse criador de tudo que é, ele poderia ter feito assim, Berlim, nasceu fulano, beltrano, cicrano, mas também não fez assim. E sim, com o sopro da vida, segundo a Bíblia, Adão e Eva, e lá vai a história, né? Segundo as ciências, macaco e lá vai a história também. Cada um interpreta e aceita e usufrui aquilo que acha melhor. Porém, tem algo que nas duas versões é muito forte. Deve ter alguma coisa maior, alguma força maior que é invisível aos olhos, invisível ao nosso apalpar, mas é uma força que existe. Senão não teria tantas religiões, tantas milhares de tipos de religiões, e que todas elas pregam alguma força maior, criadora de tudo que é. Então, o que eu quero, o recado de hoje? Sim, se você é uma pessoa que tem um histórico seu e de família, ou enfim, de poucas ou várias gerações, que vivem com dívidas e parece que nunca conseguem sair fora disso. Sim, provavelmente teve histórias reais, fatos reais, de uma falta de um pai, de uma orfandade, de crianças que ficaram órfãos e que até hoje, como a gente sempre explica, esse pai abandonou vários filhos. Isso não significa que, se ele teve 5, 10 filhos, que os 10 vão ser afetados. Porém, um avô seu, enfim, um avô pode ter ficado órfão, um bisavô pode ter ficado órfão, não significa que os 10 ou os 15 filhos que ele teve, que todos que todos vão sofrer com o mesmo problema. Mas o que se percebeu é que alguns dos descendentes ficam, muitas vezes, por uma lealdade invisível, olhando para a dor daquele órfão, daquele avô, bisavô, que muitas vezes desvalorizam, que acham que ele não é importante, que ele não foi importante, o que fala assim, o que eu tenho a ver com os meus antepassados? Que eu tenho? Mas a memória, a memória de dor ainda não curada faz você talvez estar numa lealdade invisível a esse avô, bisavô, tataravô, que ainda não curou essa dor. Porém, ponto e vírgula,
Aí vem o X da questão. Ficar repetindo vai resolver o problema? Se você há tanto tempo já vem buscando conhecimento e tanta coisa, significa, e se você ainda não resolveu, porque tem estudos científicos, tem tantos treinamentos, tem tantas coisas, cursos caríssimos, treinamentos caríssimos para você, como também tem gratuitos, para você saber como lidar melhor com o dinheiro, como administrar, como ganhar mais, como multiplicar a sua fortuna e blá, 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 blá. Eu mesmo já fiz trocentos mil cursos. Mas se você ainda não curou, significa que existe uma ferida aberta ainda, em algum lugar das suas memórias inconscientes. Óbvio que é inconsciente, porque se fosse consciente você já teria curado. E ok, aconteceu alguma dor muito grande? Provavelmente sim. E através de uma sessão de constelação familiar e da reprogramação biológica, a nova medicina germânica, nós conseguimos acessar essas memórias de dor. Dificilmente você vai conseguir sozinho, de forma lúcida e consciente. Precisa ser acessada essa memória e ressignificada. E ao mesmo tempo, reconexão com algo maior que veio antes. A gratidão por tudo que foi. É lógico que dói, por exemplo, assim, uma pessoa adulta hoje, que vive com conflitos com dinheiro, conflitos inclusive no relacionamento afetivo, mulheres que não conseguem estar bem na vida afetiva. É quase batata. Bem-vinda Mary, bem-vinda Daya Martins, né? Bem-vinda Eriston, bem-vindo Eriston. Então, existem memórias de orfandade, uma memória negativa, mal curada ainda com relação ao masculino. Mas que, enquanto você mulher, e que mesmo que, por exemplo, assim, como é que a gente sabe que está mal curada ainda? Ou que nem começou a curar? Quando essa mulher vive detonando o masculino, vive criticando, ninguém pode, pessoas felizes perto de uma mulher com feridas com o masculino, pessoas felizes incomodam. E daí ela até pode procurar relacionamento afetivo, obviamente ela pode até chegar a casar e tá tudo bem, tá tudo certo, porém geralmente são relacionamentos muito doentes, muito tóxicos. E vice-versa também, outra hora a gente vai falar sobre o masculino que se envolve com mulheres problemáticas. E principalmente, ela não consegue nem enxergar, ela não consegue nem atrair homens saudáveis. Por quê? Porque ela ainda carrega memórias negativas sobre a figura masculina, sobre a energia masculina. Então, glândula pineal, ondas eletromagnéticas que emitem e você atrai homens doentes. Você não consegue, tanto homem quanto mulher, não consegue suprir as suas necessidades financeiras exatamente porque você ainda está, por lealdade, uma lealdade invisível, arraigado, olhando para aquele sofrimento daquele ancestral que pode ter ficado órfão ou abandonado. Existe uma memória de abandono de orfandade. Esse é o tópico principal. Porém, você está nas suas mãos buscar o conhecimento, buscar os recursos que existem disponíveis para curar e reprogramar estas memórias. Está em nosso poder, em nossas. Não é xingando, não é blasfemando, não é ignorando, e sim ressignificando, utilizando, acessando todos as
múltiplas formas, os múltiplos recursos, inclusive a oração. Mas precisa ser com amorosidade, com compaixão, até inclusive por aquele que abandonou essa família, que morreu cedo. Mas a criança, o que o Bert Hellinger percebeu, que toda criança que perde um dos pais antes dos 6 anos de idade, os adultos podem até vir para falar assim, olha, o seu papai é uma estrelinha, ele foi morar no céu e blá, 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 blá. A criança, órfã de pai, órfã de mãe, com menos de 6 anos de idade, ela só consegue, isso eu já experimentei, sem esperar, com um cliente minha. Ela veio explicando, conseguiu falar de forma tranquila, porque já era uma adulta também, que ela viu o pai sendo assassinado na frente dela, com 6 anos de idade. Por coincidência era isso, mas isso é uma teoria que o Hellinger já tinha explicado antes. Ela viu o pai ser assassinado na frente dela, então imagine a cena, imagine a tortura. Aparentemente parecia assim que ela já tinha se curado disso. Depois, durante a sessão terapêutica propriamente dita, ela falou com raiva exatamente aquilo que o Hellinger já tinha falado. A criança que perde um dos pais antes dos 7 anos, que é a idade do fechamento do osso do cérebro, que fecha que fecha, na verdade, a glândula pineal, ele fecha a moleira que a criança tem, aos 7 anos, o osso da cabeça. Ela falou assim, meu pai me abandonou. Meu pai, eu fiquei muito... Eu não sei, eu não lembro certo como é que ela lembrou, como é que ela falou a expressão exata, mas ela estava muito... A dor dessa criança estava muito forte nela ainda. E o Hellinger percebeu exatamente isso. A criança não consegue entender por que meu pai me abandonou. E, como também já falei outras vezes, a pior dor que um ser humano pode sentir é a dor de ter sido dado em adoção. Se uma criança, por exemplo, assim, a gente tem histórias de crianças, de mães que ficaram viúvas, ou até de homens que ficaram viúvos. Isso lá atrás, hoje em dia não é mais tão comum, isso é mais lá atrás, que se tinham lá 5, 10, 12 filhos, de ficar viúva ou viúva e daí acabar distribuindo, dando em adoção a alguns desses filhos, ou todos os filhos. E para piorar, muitas vezes, a pessoa se casou de novo, esse viúvo ou viúva casou de novo e teve outros filhos, e aí fica essa história de dor. Esses são fatos da história real da humanidade. Entretanto, está em nossas mãos, está em suas mãos reprogramar isso. E fazer essa limpeza, esse desentulhamento, desentupir o encanamento da energia que vem da força maior, do poder maior. Então, mesmo que você teve pai, avô, bisavô, tataravô, várias gerações com muita dor, e ainda não curadas, isso chegou até você, está em suas mãos o poder de mudar isso. Enquanto nós não conseguirmos acessar essas memórias, dificilmente você vai conseguir reprogramar, né? Então, se você ainda ainda está travado, ainda tem bloqueios, é porque tem conflitos ainda não curados, ponto, né? Se o problema, se você já fez tudo que você pode fazer aqui na frente, provavelmente o enrosco está atrás de você. Não é para ficar no passado, mas apenas ir lá, desenroscar para soltar aqui na frente. E às vezes, eu sinto muito falar, mas às vezes isso você não consegue às vezes descobrir. Não é só um fato que aconteceu, são uma soma de fatores. Porque 510 pessoas foram necessárias existir para você poder estar aqui. Será que essas 510 pessoas foram perfeitinhas, bonitinhas, lindinhas, engomadinhas e fizeram tudo certinho para você estar aqui hoje? Óbvio que não. Mas
a boa notícia é de que tem jeito, sim. E através da metodologia que a gente usa aqui no Instituto Holoconsciência, você pode também acessar e reprogramar as suas memórias pessoais e transgeracionais. Então, eu quero deixar um convite especial agora aqui para nesta quinta-feira, dia 31, eu vou fazer um aulão gratuito às 20 horas pelo Zoom. Então, se você quer o Zoom, e também nós vamos fazer uma transmissão pelo YouTube. Se você quer participar desse aulão, nós vamos ter, você vai poder degustar pelo menos uma dinâmica. Eu vou ministrar uma aula com alguns códigos, digamos assim, dentro de um olhar sistêmico sobre a questão dinheiro. Porém, você vai poder também degustar uma dinâmica prática de constelação durante essa aula. Então, se você tem desejo de vir participar, de experimentar na prática, se você ainda não conhece, fica aqui o convite, mas para isso é preciso estar no meu grupo do WhatsApp chamado Desbloqueando o Fluxo Financeiro. Se você ainda não está nesse grupo, você precisa acessar a bio do meu Instagram, mas também eu vou deixar nas outras redes sociais, eu vou deixar um link do grupo, você precisa vir participar, fazer parte do grupo Desbloqueando o Fluxo Financeiro, ok? Então, nesta quinta-feira, o último dia do mês de agosto, o último dia do mês sombrio, ou pode ser o mês da salvação, o mês da luz também. Tudo depende da sua maneira de olhar para tudo, tudo tem uma frequência, e essa frequência vibracional, uma energia, tudo acontece primeiro dentro de nós. Então, assim, eu não estou dizendo que é fácil, que é bem linda, aí você vai curar toda a tua vida, mas é possível, sim, de uma forma muito mais gostosa do que você imagina. Poder reprogramar e, a partir dali, vibrar num novo ciclo, numa nova fase da sua vida. Mas preciso ter mudanças, conhecimento e mudança. E tem uma frase de encerramento que eu vou deixar para você aqui. Quem aprende não depende. Enquanto nós estamos sempre dependendo dos outros, é porque ainda, dependendo inclusive da opinião do outro, e isso reprimindo você, recalcando você, deixando você mal, ansioso, angustiado, sentimento de culpa, é porque ainda você não tomou posse do seu poder e de tudo que é seu por direito divino. Então, o que é que você ainda está esperando? O que ainda mais precisa acontecer para você realmente tomar posse do que é seu? Viver a vida com plenitude para honrar o maior presente que você recebeu, chamado vida. O que é que você ainda está esperando? Bora lá entrar no grupo e bora lá participar. Você já pode deixar suas dúvidas, suas questões, suas perguntas, pode deixar no grupo, pode deixar no direct também. Para mim, que eu terei o maior prazer e honra em poder estar respondendo as suas questões e todas as questões que o grupo vai estar querendo saber, ok? Além da experiência na prática que você vai poder experimentar e vir fazer parte de uma nova lifestyle, um novo estilo de vida. Beijo no seu coração e até amanhã.